seja bem-vindo a mais um programa CRA-RJ Entrevista. E hoje vamos falar sobre uma questão que literalmente está tomando conta das manchetes dos veículos brasileiros, que é a questão da gestão de imagem de jogadores, seleção brasileira, com tudo que está acontecendo, diversos escândalos envolvendo entidades, envolvendo profissionais. Como lidar com isso? Como gestor de imagem pode tratar isso da melhor forma? Vamos trazer algumas luzes, algumas ideias sobre isso com grandes profissionais. Nosso convidado é o João Henrique Areias, que é gestor esportivo, gestor de marketing, já conhecido aqui de você que acompanha as redes do CRA-RJ, participou da primeira jornada acadêmica do esporte, e também os nossos conselheiros, administrador Miguel Marum e administrador Firmino Carneiro. Sejam os três muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Ed. Bom, vamos começar dando um panorama, né, para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, sobre o que está acontecendo. Já se falou de patrocinadores, de trocas de técnico, de problemas diretos com os patrocinadores. Deem um panorama para a gente. Eu ia sugerir que o nosso convidado fizesse a abertura, né? Até porque tem um conhecimento vasto no assunto. Concordo. Bom, então vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala de imagem, né, nós temos que abordar aí tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, né? Eu tive a oportunidade, quando cheguei e voltei de Petrópolis para o Rio, né, lá nos anos 70, eu entrei na IBM e tive a oportunidade de trabalhar em vendas, marketing e depois comunicação. E a IBM, naquela época, ela teve um problema sério, né, de mudança de legislação, e impuseram uma lei de informática no Brasil que quase acaba com um negócio de mais de 50 anos, quase 70 anos, que a IBM já tinha no Brasil. E ela foi fazer uma pesquisa por que aquilo acontecia, né, aquela má vontade com a IBM, vamos dizer assim, porque na época a gente vivia uma xenofobia no Brasil, só o que era brasileiro é que era bom, enfim, o que era importado era ruim, mas era uma empresa com produtos excelentes. E aí ela foi fazer uma pesquisa e descobriu o seguinte, que ela era mal vista, era antipática aos olhos do público, porque achavam que ela era uma empresa que colocava os lucros todos lá fora, não investia em nada social, cultural, esportivo no Brasil, enfim, e acabou identificando os públicos que reagiam a ela, né? E principalmente intelectuais, imprensa, jornalistas, enfim, estudantes, né? Então, tinha todo estudante universitário. E ela fez essa pesquisa e, a partir dali, o Departamento de Comunicações, que só tinha 2 pessoas que cuidavam da publicidade, da propaganda, passou a ter 30 pessoas. Uma empresa muito grande, uma das maiores do mundo, no Brasil, um negócio muito grande. A diretoria entendeu a importância que era a IBM se abrir e falar o que ela fazia. Ela passou a convidar jornalistas, formadores de opinião, para conhecer as fábricas da IBM, dizendo, olha, eu emprego 5 mil pessoas, os diretores, o presidente são todos brasileiros aqui no Brasil. E passou aí eu fui para comunicações, para investir justamente na área de eventos, promoções, fazer patrocínios culturais, esportivos, que a IBM precisava dar algo em troca para a sociedade, ou principalmente onde ela estava inserida. Isso eu estou falando, gente, início dos anos 80. Né? Hoje as empresas já veem essa necessidade de trabalhar a sua imagem corporativa como boas cidadãs. Né? Você tem site de grandes empresas aí que você entra, tem uma página só sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Olha, eu estou comprando um produto que não está afetando a natureza, eu estou ajudando a preservar a natureza de alguma forma, estou evitando, né? Por quê? Porque é o grande tema agora desse século XXI, é a questão da um planeta melhor para as pessoas viverem. Então, imagem, pessoa jurídica. A pessoa física é a mesma coisa, ela também precisa, se ela quer
viver da imagem que ela consegue construir, principalmente os famosos, né, artistas, atletas, enfim, eu trabalhei com alguns dos mais importantes aqui no Brasil, né, o Pelé, a seleção brasileira de 94 e tal, eu sempre procurei dizer isso para eles, olha, se vocês querem viver da imagem de vocês, já que vocês têm de graça, né, espontaneamente, toda a mídia cobrindo vocês, enquanto vocês estão em atividade, né, todo dia o Pelé dava entrevista quando jogava, enfim, o Romário, o Zico e tal, se vocês querem aproveitar isso, procurem passar uma imagem positiva, porque vocês são pessoas boas, ao invés de ficar fazendo brincadeira de mau gosto. Né? Por exemplo, não se misturar com política, religião e futebol, embora são 3 assuntos polêmicos, que para que entrar nisso? Né? Não precisa. Você pode dar bons exemplos para as crianças e tal, para o público em geral, e isso vai construir uma imagem positiva que vai facilitar que depois você viva da sua imagem sem precisar estar buscando outro tipo de atividade. Exemplo, só para encerrar essa minha parte aqui. Michael Jordan, né, jogou basquete nos Estados Unidos, ele ganhava na época, só dou nas minhas aulas, né, cerca de 30 milhões de dólares por ano, sendo que 80% disso vinha do marketing, da imagem dele. E até hoje ele é executivo de uma grande multinacional de esporte, todo mundo conhece o tênis dele, né? Air Jordan. E ele é executivo dessa empresa e ainda faz a propaganda depois de ter parado já desde os anos 80, 90, por aí. Então, para os dois lados, é importante você saber o que é e trabalhar bem a sua imagem. Perfeito. Essa questão, eu acho interessante, uma coisa que você levantou, Areias, sobre o trabalho dos jogadores, né? Que todos os dias dão entrevistas, etc. Aí me veio à cabeça uma coisa que antigamente não acontecia, mas que hoje é muito clara, né? Que é a questão do jogador revelar o seu clube de coração, né? Essa humanização do jogador. Isso também faz parte dessa mudança de estereótipos, dessa mudança de imagem dos jogadores. Hoje em dia, também faz parte dessa estratégia de marketing. Como é que você vê isso? Não, eu acho, isso aí é muito pessoal, né? Tem jogadores que revelam, né? O Pelé falou, ele era Santos em São Paulo, Vasco no Rio. Não é negativo isso, né? Mostra até que ele não está totalmente balizado por profissionais de comunicação do lado dele, de imprensa. Ele também tem um lado humano dele. Isso é permitido, é aquela coisa que o torcedor entende, o torcedor sabe que ele tem um time, né? O importante é que ele defenda bem o time dele, que está pagando a ele, né? Então, isso não chega a ser um... O problema é quando ele começa ainda mais hoje, né? A gente estava falando aqui antes de começar a live, né? Dessas redes sociais, né? Dos aparelhos que tem hoje, que qualquer coisa que você faça é o Big Brother, né? Tá te olhando lá, vendo o que você está fazendo. E você tem que tomar cuidado. Miguel, Firmino? Bom, eu vou começar. Posso, Firmino? À vontade. Sou mais ouvinte, eu estou cheio de professores hoje aqui, o que é muito bom, né? Na verdade, né, Areias, todo profissional, a pessoa pública, ela está muito assim, em evidência, né? Então, acho que você fica muito, digamos assim, a sua espontaneidade fica muito presa. Mas até para evitar problemas, né? Ou interpretações errôneas. Também a gente está vivendo num país muito radicalizado, né? E qualquer fala pode ser mal interpretada. E aí, até você explicar aqui isso tudo, eu estou me lembrando, né, de um belíssimo jogador chamado Gerson, na Copa de 70, que ele fez a propaganda daquele cigarro, Vila Rica. Eu era garoto e tinha aquele slogan, né? Leve vantagem em tudo, né? Você viu que estigmatizou, aquilo virou a lei do Gerson, né? Coitado, né? Quer dizer, o malandro, o esperto, né? Era o Gerson. Quer dizer, coitado, não é...
pelo menos nunca passou nada de errado da vida dele em público, né? A gente sempre acompanhei muito ele, mas ficou uma coisa chata, né? Na forma que é visto. E hoje eu vejo muito, somente atleta, muito vedete, que às vezes não fica boa a imagem dele até para o patrocinador. Eu acho que até, não sei como é que são esses contratos, né? Mas devem ter algumas cláusulas que abranjam isso, né? Alguma coisa errada, uma reação negativa, que faz com que a empresa suspenda o contrato, né? Não sei se você quer falar isso. Não, sem dúvida. Primeiro, todo contrato feito, né, onde o jogador endossa uma marca ou um produto, tem cláusulas fortíssimas de rescisão, até de multa, né? Porque se eu vou associar, por exemplo, a imagem de um atleta à minha imagem ou ao meu produto, eu tenho que associar de uma forma positiva. Então, os advogados, eles tomam todos os cuidados para dizer, olha, qualquer coisa que você faça que dê uma publicidade negativa, eu tenho o direito de cancelar o contrato, cortar pagamento, tudo. Então, cara, o que se quer é o quê? Que a pessoa se comporte normalmente, em sociedade, respeitando os outros. Quem não respeita, o cara vamos dar um exemplo aqui, né? Já que agora se fala muito na diversidade e tal. O jogador é gay, né? Nada contra, ele pode ser o que quiser, mas ele tem que ser isso dentro de casa, dentro do quarto dele. Agora, ele pega beijando numa boate um outro homem de forma pública, né, e assintosa, numa boate nem tanto, mas num café onde tem criança e tal, e ele cria uma discussão, cria uma confusão, pronto. Aí vai dizer, mas a empresa é contra. Não, é porque ele gerou uma situação que deu confusão em função da escolha dele. Né? A gente estava comentando, né, um jogador que teve aquele problema com os travestis. Né? Na época, eu fui entrevistado sobre isso, eu falei assim, olha, o que ele tem que fazer, na minha opinião, se eu estivesse assessorando ele, é chamar imediatamente a imprensa e falar, olha, aconteceu isso, não precisa entrar no detalhe, e pronto, ali acabava, e ele acabou fazendo isso. Né? Eu me lembro até que foi num programa da TV Globo, no Fantástico, ele veio a público dizer. Né? Então, quanto mais tempo... O erro é humano, gente, né? Todos nós estamos sujeitos a erro. Mas quanto mais cedo você reconhece o erro, menos danos a sua imagem faz. Então, tem que ter esse cuidado. Os contratos, hoje, nenhuma empresa faz mais contrato sem constar essa cláusula. Mas se o cara é bad boy, depende do bad boy. Tem empresa que quer bad boy, né? Dependendo do produto e tal. Mas esse bad boy é um bad boy permitido, não é um... entendeu? Não é rígido na questão da censura, né? Ele é bad boy porque gosta de moto, andar de moto, correr. É um bad boy dentro dos limites da lei, né? É isso, dentro dos limites da lei, exatamente. Não é só da lei, né, Érica? É da convivência. Porque a lei não consegue prever tudo, né? E nós estamos cheios de leis e já é complicado, mas você precisa ter um comportamento de um ser civilizado, é só isso. Você não precisa ser simpático, ser... Agora, por exemplo, é o que eu falo, o Sávio, por exemplo, foi meu cliente a vida inteira, né? Sávio, tem dia de jogo que você vai sair chateado porque o cara te dá um pontapé, aí você... alguma coisa assim. Então, cara, não dê entrevista de cabeça quente. Você tem o direito de falar, eu não vou falar agora, eu só vou falar depois na coletiva. Você tem o direito. Para que sair falando cabeça quente? Você acaba falando besteira, xinga a mãe do cara e tal, e aí aquilo vai aparecer na mídia como uma grande, muito maior do que o que ele estava expressando, não contando em que situação ele xingou a mãe do juiz lá, sei lá, entendeu? Então, isso você tem que ter em mente, né, que você tem que estar preparado para essas situações. E o Miguel estava comentando também da mídia e tal, eles são muito expostos, gente. É muita exposição. E hoje, com as redes sociais, é impressionante. Então, o cara ele tem que ser orientado.
né? Olha, como é que você vai usar a rede social? E procura usar, sem, porque não pode. Eles não são atores. Eu não acho que jogadores de futebol eles não foram treinados para ser atores. Eles são o que eles são. E é só você chamar atenção para aquele lado legal da formação. Né? Você está falando, por exemplo, nós temos um jogador hoje que dizem que é o principal jogador brasileiro. Eu, particularmente, não o contrataria para o meu time, mas ele tem milhões de seguidores, crianças no Instagram dele, nas redes dele. E aí ele expõe uma situação sexual que aconteceu. Gente, dê orientação para esse jogador. Ele já não tem o equilíbrio, não tem o conhecimento. Tudo bem, mas tem que ter gente em volta. Fala, cara, você não vai botar isso aí, uma mulher seminua no teu Instagram dizendo que você não fez nada com ela. Peraí, minha neta gosta, de repente, dele, enfim, vai ver aquilo. Ninguém gosta, né, desse tipo de coisa. Então, eles hoje precisam, mais do que nunca, ter gente orientando. Principalmente esses atletas que são muito expostos e tal, eles têm que investir em profissionais para mostrar para ele, cara, isso aqui não é bom você fazer, porque não vai somar nada. Isso aqui que você gosta de fazer é um exemplo bom para o garoto, para a criança e tal. Então fala disso, fala desse assunto. Esse outro, se te perguntar, você fala sobre isso, eu falo em outro momento, em outro lugar. Né? Se possível, numa piscina ou numa sauna de sunga, ninguém gravando nada. A gente tem, como vocês bem falaram, a gente tem essa relação, né? Jogadores, marcas, empresas e entidades, né? E hoje a gente vê uma questão muito séria, que é tudo que você fala influencia na sua imagem, como vocês muito bem disseram aqui, né? O Areia já falou que é importante investir nos assessores, investir nos gestores de carreira, investir nos gestores de marca, né? Mas eu queria saber se existem outras dicas, outras estratégias para que essa relação empresa e jogadores, empresa e equipes, né, não fique desgastada, né? Quais são os investimentos? O que eles podem fazer para melhorar isso? Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma parte, depois deixar para o Miguel. Eu vou voltar um pouco, né, à história da IBM que eu contei. Você tem que investir no departamento de comunicação. Tá? Uma, duas, três pessoas que conheçam as formas de comunicação positiva e negativas, né? Quer dizer, que é o natural, o normal. Estou falando exatamente sobre como deve ser, mas visando o que? A comunicação da empresa com seus diversos públicos, né? Porque a empresa não fala só com o cliente dela, ela fala com os funcionários, que a gente chama de endomarketing, ou marketing, ou comunicação interna, ela fala com o cliente, ela fala com o governo, ela fala com a imprensa, ela fala com diversos públicos. Então, ter o conhecimento do comportamento, da visão desse público com a empresa é fundamental. E como é que você sabe o que essas pessoas conhecem ou pensam de você? Através de pesquisa. A pesquisa é fundamental. Foi isso que orientou a IBM a investir, sair de 2 para 30 funcionários no departamento de comunicação. E a mesma coisa, com outras proporções, como é que se diz? Para os atletas, para as pessoas físicas. Miguel, a bola está contigo. O que o Areias falou é extremamente propício, né? Porque se você não fizer pesquisa, você não sabe o que estão pensando de você e quais são as melhores medidas que eu devo tomar. Numa situação emergencial, pontual, você tem que atacar de forma rápida, né? E eu acho que a melhor coisa é falar a verdade, porque aí você abafa a fofoca, uma diz, né? Mas você sempre tem que trabalhar no futuro, certo? Então, nós temos aí uma cadeia de lanchonete e durante anos a campanha deles era para criança. Você já cria uma imagem positiva, né?
Só vou até dar um exemplo particular. Na Páscoa do ano passado, eu comprei para o meu filho na internet alguns chocolate, bombom, que não chegaram no prazo, que era antes da Páscoa, chegou depois, chegou errado. Resumindo, né? Só deu dor de cabeça, eu fui para a justiça, ganhei. Mas meu filho, então, com 8, já está com 10, falei, passa em frente à loja no shopping. Aqui não. Quer dizer, você já perdeu um cliente para quantos anos? E esse cliente é influenciador, né? Ele sabe que o pai dele não entra, mas eu não obrigo a ele a não entrar. E ele já na cabeça dele, eu não vou entrar mais. Então, a gente tem que estar muito preocupado com isso. E o Arias falou, errar, todo mundo erra. Agora, o melhor é saber consertar o erro da melhor forma possível para que você não fique manchado no mercado, né? Com certeza. Em relação a essa questão dos escândalos, que muitas vezes são escândalos sexuais, né? Os escândalos sexuais, eles acabam tomando uma proporção gigantesca. E nós estamos falando aqui, principalmente, de homens, né? Heterossexuais, que estão no auge da sua vida, né? Tanto da vida profissional quanto da vida pessoal, né? É preciso, ao ver de vocês, ter uma delicadeza para lidar com isso, ou é preciso falar mesmo para os caras? Olha, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. O seu investidor, uma empresa para crianças, né? Ó, você está fechando um contrato aqui com uma empresa para crianças. Se acontecer isso, isso e isso, vai ser problemático para vocês. Como fica essa questão das empresas investirem em jogadores, saberem do risco, né? Tudo bem que com um contrato abalizado, né? Como o Areias bem falou. Como fazer isso? Como gestor de carreira, como gestor de imagem, precisa alertar esses jogadores e, no caso de acontecer um problema, como deve agir? Olha só, eu tenho 2 exemplos bem recentes. O Robinho, a torcida do Santos fez um barulhaço, né? Uma série de questões, e o Robinho não foi para o Santos. No caso de estupro, né? Lá na Itália, né? E mais recentemente, um jogador que atropelou 2 pessoas aqui no Rio de Janeiro, ainda não foi julgado, né? Mas foi contratado por um outro clube lá no Paraná e também teve um movimento muito forte das torcidas. Quer dizer, começa a ter uma certa conscientização em relação às coisas, né? Quer dizer, triste, fica a imagem colada, né? Daquele goleiro que assassinou lá. Quer dizer, ninguém sabe se assassinou, se não assassinou, mas foi julgado, foi condenado, foi preso. Acabou a carreira dele. Alguns clubes ele tentou jogar, houve um movimento muito forte contra ele por isso. Então, esses exemplos mostram claramente para mim a importância de se ter uma equipe profissional muito boa para orientar, para que não se faça as coisas. Depois que fez é mais complicado. Aí você vai ter que assumir o que você fez. Olha, eu endosso, né? O Miguel já respondeu praticamente tudo aí. As empresas têm que tomar cuidado, porque elas estão preocupadas com a imagem dela, né? E elas querem se associar a pessoas que venham somar. Então, qualquer notícia negativa, seja ela sexual ou qualquer transgressão, vai ferir o contrato. Não tenha dúvida, Érica, vai ter penalização ali. Ou chamar uma advertência, uma suspensão, ou um corte do contrato absoluto, como aconteceu agora recentemente com esse grande jogador brasileiro, enfim. Está escrito, e eles sabem, eles são orientados, porque quem fez o contrato, se não avisaram a ele, além enfim, certamente ele sabia do que estava acontecendo ali. Na hora que ele está assinando o contrato, ele está assumindo ali um compromisso. E um compromisso de quê? Então, não é imagem positiva, não, é ser ele, normalmente, civilizado, como eu digo, né? Respeitando regras,
leis. É isso. Perfeito. Bom, para a gente fechar esse papo, eu pergunto a vocês, especialistas na área, um estudante de administração, um estudante de gestão, né, ou um recém-formado, enfim, alguém que queira trabalhar nessa área de gestão de imagem esportiva, principalmente, que é o que a gente está tratando aqui nesse CRA-RJ Entrevista, né? Quais dicas vocês dão para essas pessoas, né, que têm esse desejo, né, tanto de formação quanto das próprias soft skills que precisam ter? O que vocês falariam? O que vocês dão de dicas como especialistas que são para quem quer entrar nesse mercado, nessa seara? Deixar o nosso mestre falar. Bom, a minha dica é a seguinte. Eu sempre falo para meus alunos que você tem uma área, né? Que quem quer trabalhar com marketing, ela tem que estudar alguma coisa de marketing, tem que entrar na área do marketing, na área da comunicação e na área comercial. Eu sempre brinco com meus alunos o seguinte, ó, antes de começar a querer estudar marketing, vai vender alguma coisa, para ver o quê? Porque, no fundo, o marketing e a comunicação são apoios à venda, né, ao vendedor. Né? Às vezes eles não sabem disso, mas porque quem está lá na frente enfrentando o cliente é que sabe ali as necessidades e tal. Então, o marketing o que faz? Pesquisa mercado, desenvolve produto que esse cliente está querendo. E quem está no dia a dia com o cliente lá, normalmente, é o vendedor. A mesma coisa a comunicação. A comunicação é feita para apoiar vendas. Né? Eu costumo ver nas organizações, às vezes, comunicação separada de marketing e vendas. Gente, é confusão na certa, porque o cara de comunicações, junto com a agência de publicidade, quer ganhar prêmio em Cannes. E ganha. Só que a empresa não vendeu, teve prejuízo. Né? E hoje já começa a mudar isso, com uma remuneração diferenciada, já que as agências de publicidade passam a ser questionadas. Acabou o negócio de 20%, de BV de agência e tal. Agora você vai ganhar de acordo com o meu faturamento. Se eu vender, você ganha mais. Se eu não vender, você vai ganhar menos. É isso, gente. Então, comunicação e marketing, eles têm que ser o apoio para vendas, que é o... Eu costumo dizer que o vendedor é aquele centroavante, Miguel Firmino, que fica lá na frente tomando pontapé. Entendeu? E no meio de campo está lá o Gerson, né, que você já comentou ainda há pouco, que é uma figura belíssima, teve a infelicidade, não teve orientação na época, e fez uma propaganda, além de cigarro, que não tem nada a ver com o jogador, mas ele fumava, ainda jogava. No intervalo. Aquela frase também, nem eu, na época, acho que eu teria a capacidade de entender que aquilo podia virar uma coisa tão forte. Você vê o que é a propaganda, né? Então, e a comunicação é fundamental. Então, quem quer trabalhar nessa área, ele tem que navegar por essas três ferramentas aí. O marketing, entender o que é comunicação. O pessoal no esporte confunde muito comunicação com assessoria de imprensa. Só que a assessoria de imprensa é uma das ferramentas. Sim. Você tem relações públicas, você tem publicidade, eventos e promoções, enfim, é outro patamar, né? Como diz o outro. Então, você tem que entender de comunicação, de marketing e de vendas. Aí sim, eu diria que você está bem preparado para começar nessa atividade de gestão de imagem. Eu concordo com tudo que o Areias falou. Eu acrescentaria duas coisas, né? Um bom advogado, para a questão de contratos, de orientação, né? De postura, e alguém para trabalhar, poderia ser relações públicas ou não, né? A parte, digamos assim, social do jogador, né? Também é importante. Tá? Parte social séria, né? Não é da camisa, é uma coisa extremamente séria. Numa área que aqui no Brasil, em termos de negócio, ainda está engatinhando. Eu acho que no futebol está se engatinhando em estrutura, em marketing, ainda está muito longe do que seria o ideal. Entendeu?
Gente, tudo que é bom dura pouco, né? Então, vamos ter que encerrar esse RJ Entrevista aqui. Eu tenho certeza que vocês tinham ainda muita coisa a acrescentar, então fica para uma próxima. Miguel, Firmino, Areias, muito obrigada pela presença de vocês. Sempre um prazer conversar. Obrigado. Prazer foi meu. Até a próxima. Até a próxima. E vocês que assistiram a gente até aqui, já sabem, novidades, tudo em cima do lance, você encontra aqui nas redes sociais do CRA-RJ. Afinal, se é sobre administração, a gente vai falar para você. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.